O livro de Jó e a manipulação divina, valores supremos da consciência. 17. Nesta verdadeira masterclass, Rogério Freitas analisa o livro de Jó sob uma perspectiva crítica, questionando os valores morais dos seres divinos e a manipulação da humanidade por entidades ditas superiores, confrontando narrativas bíblicas com mitologias gregas e africanas. Pontos principais. Crítica ao livro de Jó. Val Elam questiona a moralidade da narrativa bíblica de Jó, argumentando que Javé age de forma covarde e manipuladora, permitindo o sofrimento de Jó para provar seu poder. Acusador de Javé. Satã, no contexto do livro de Jó, é apresentado não como um diabo, mas como um acusador de Javé, questionando suas ações injustas e a manipulação da humanidade. Apostas divinas. A narrativa bíblica é comparada a um jogo de apostas entre deuses, Javé, Satã, etc., onde a humanidade serve como peça de manipulação e sofrimento. Comparação com mitologias. O vídeo estabelece paralelos entre a narrativa de Jó e a mitologia grega, a história de Paris e as três deusas, ilustrando como entidades ditas superiores manipulam a humanidade para seus próprios fins. Consciência e emancipação humana. O apresentador enfatiza a necessidade de cultivar valores supremos na consciência humana para se libertar da manipulação divina e construir uma vida digna, independente da influência de entidades superiores. Resumo. Este programa, Valores Supremos da Consciência, utiliza o livro bíblico de Jó como ponto de partida para uma profunda crítica à moralidade de figuras divinas. O Rogério Val Elam argumenta que a narrativa de Jó não glorifica um Deus benevolente, mas sim um ser manipulador e covarde que utiliza o sofrimento humano para provar seu poder. A figura de Satã é reinterpretada, não como um antagonista absoluto, mas como um questionador das ações injustas de Javé, e ensejando a comparação a um jogo de apostas entre entidades superiores, onde a humanidade é manipulada e sofre as consequências dessas disputas. Para fortalecer sua argumentação, o apresentador Val Elam traça paralelos com a mitologia grega, especificamente a história de Paris e o julgamento da beleza entre as deusas, mostrando como a manipulação divina se repete em diferentes culturas e contextos mitológicos. Ele também menciona a filosofia Ifá do povo Yorubá como um exemplo de sistema de crenças que, embora antigo, oferece uma perspectiva diferente sobre a relação entre a humanidade e o divino. O programa conclama para uma reflexão crítica sobre os valores morais e a necessidade de emancipação humana. O Rogério defende que a humanidade, mesmo vulnerável, possui o potencial de construir uma vida digna e justa, livre da manipulação de entidades superiores. Ele incentiva o desenvolvimento de valores como ternura, carinho, solidariedade e compaixão como antídotos contra a manipulação e a opressão, e conclama com uma chamada para a reflexão sobre a própria consciência e a responsabilidade individual na construção de um mundo melhor, livre das narrativas e manipulações que perpetuam o sofrimento humano. Em resumo, o programa é um chamado à autoconsciência e à libertação de crenças limitantes que justificam a opressão e a injustiça. Destaques do programa. 1. A crítica à moralidade divina no livro de Jó. Val Elam questiona a imagem tradicional de Javé como um Deus benevolente, argumentando que suas ações no livro de Jó são moralmente questionáveis. Javé é retratado como um ser que permite o sofrimento de Jó para provar seu poder, o que levanta dúvidas sobre sua compaixão e justiça. A figura de Satã é reinterpretada como um acusador de Javé, questionando suas ações injustas e a manipulação da humanidade. 2. A manipulação divina e o sofrimento humano.
O vídeo argumenta que a narrativa de Jó ilustra como a humanidade pode ser usada como peça em um jogo de apostas entre deuses, sofrendo as consequências de suas disputas. Essa perspectiva questiona a ideia de um plano divino benevolente, sugerindo que o sofrimento humano pode ser resultado de manipulação por entidades superiores. 3. Paralelos com outras mitologias. O vídeo estabelece paralelos entre a narrativa de Jó e a mitologia grega, a história de Paris e as três deusas, mostrando como a manipulação divina é um tema recorrente em diferentes culturas. A menção à filosofia Ifá do povo Yorubá sugere que existem outras perspectivas sobre a relação entre a humanidade e o divino que podem oferecer alternativas à visão tradicional. 4. A necessidade de emancipação humana e cultivo de valores supremos. Rogério faz questão de enfatizar a importância de cultivar valores como ternura, carinho, solidariedade e compaixão para se libertar da manipulação divina e construir uma vida digna. A mensagem final é um chamado à autoconsciência e à responsabilidade individual na construção de um mundo melhor, livre das narrativas e manipulações que perpetuam o sofrimento humano. Perguntas implícitas 1. O livro de Jó realmente glorifica um Deus benevolente e justo? Elam questiona essa ideia, argumentando que as ações de Javé no livro de Jó são moralmente questionáveis. Javé é retratado como um ser que permite o sofrimento de Jó para provar seu poder, o que levanta dúvidas sobre sua compaixão e justiça. 2. Qual é o papel de Satã na narrativa do livro de Jó? O programa reinterpreta a figura de Satã como um acusador de Javé, questionando suas ações injustas e a manipulação da humanidade. Satã não é visto como um antagonista absoluto, mas como um questionador da moralidade divina. 3. A humanidade é apenas uma peça em um jogo divino? Aqui Rogério argumenta que a narrativa de Jó ilustra como a humanidade pode ser usada como peça em um jogo de apostas entre deuses, sofrendo as consequências de suas disputas. Essa perspectiva questiona a ideia de um plano divino benevolente, sugerindo que o sofrimento humano pode ser resultado de manipulação por entidades superiores. 4. Como podemos nos libertar da manipulação divina e construir uma vida digna? A espiritualidade que gerencia este programa, Valores Supremos da Consciência, através do Elam, enfatiza a importância de cultivar valores como ternura, carinho, solidariedade e compaixão para se libertar da manipulação divina e construir uma vida digna. A mensagem final é um chamado à autoconsciência e à responsabilidade individual na construção de um mundo melhor, livre das narrativas e manipulações que perpetuam o sofrimento humano. O link para o vídeo completo e original está na descrição.